Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre a união da igreja, principalmente a igreja evangélica, com mais foco no nosso debate de hoje. Vamos abrir uma palavra, pastor? André, a desunião acontece quando fere os meus interesses. Essa é a grande realidade. Voltando à pergunta anterior, você perguntou a questão dos crentes em comum. Os crentes, sem uma instituição, né? O registro de uma igreja. Os crentes, na verdade, são unidos em alguns estados. No Rio de Janeiro, o povo é muito unido. Mas se você for para algumas regiões do nosso país, eu tenho igrejas em vários estados, e lá tem irmãos lá de uma outra Assembleia de Deus que não fala de uma outra Assembleia de Deus. Alguns estados nossos são assim. No Rio de Janeiro é muito bom. No Rio de Janeiro é muito fácil. A igreja em si, no Rio de Janeiro, é muito unida. Os crentes. Isso levanta, talvez, um cenário, e a gente ainda vai falar muito sobre no debate de hoje, que é um cenário muito preocupante, quando alguma discordância, eu até entendo por que existe essa desunião, porque existem questões administrativas, vamos falar assim, políticas eclesiásticas, que de alguma maneira a liderança se deixa contaminar por isso e passa isso para os seus membros. Porque eu até entendo quando você cresce dentro ainda mais no Brasil hoje, muitas igrejas, e você tem que ter uma estrutura político-eclesiástica, e lá você tem embates de ideias que são verdadeiros. Quem às vezes assiste acha que é briga e tudo, mas são debates de ideias. E por se tratar de líderes, a gente espera que, poxa, eles mantenham ali. São debates de ideias, acabou ali, discorda da maneira eclesiástica, política eclesiástica, tudo bem. Agora, quando aquilo passa para os membros, ou ele chega num púlpito e aquele pastor fez isso porque ele disse. Isso é muito preocupante. Acho que isso mostra um pouco também de imaturidade da liderança. Quando talvez esse nível administrativo, a discordância administrativa enfim, num conselho, numa convenção, por onde vai, isso passa para a igreja, isso vai no púlpito e vem para a igreja. Isso causa uma desunião sem razão nenhuma. Não sei o que os pastores acham sobre isso, porque até certo bloco passado a gente está falando de questões doutrinárias e quando beirava heresia. Isso aí é questão, como eu falei, questão mais política e eclesiástica. E essas duas situações, elas, de fato, dividem igrejas. Deixa eu falar um pouco sobre heresia primeiro, depois a gente vai tocar nisso, que eu acho interessante. Até que ponto, se você está vendo que uma pessoa está uma ortodoxia totalmente diferente da sua, e falar mal de púlpito, às vezes você fala, poxa, posso causar um racha, posso causar um sentimento estranho entre os meus membros e o membro daquela igreja. Até qual é o limite disso? Para você chegar ali, porque nós entendemos também que o pastor é defensor da fé, então ele tem que defender aquilo que a Bíblia diz. André, ao nos reportarmos a história da igreja, nós vemos que Deus levantou dois tipos de grupos teológicos para a defesa da fé, né? Nós tínhamos os apologistas, eu estou me referindo à igreja primitiva, e os polemistas. Os apologistas, eles defendiam a igreja das forças políticas, né, dos embates políticos, exatamente para proteger a igreja de uma situação trágica. E os polemistas tratavam das questões doutrinárias. No que tange, por exemplo, a igreja local, a igreja corpo de Cristo local, nós sabemos que nós temos 5 alicerces da fé. Nós temos a chamada querigma, né, o chamado querigma, que é a pregação. Nós temos o didaquê, que é o ensino. Nós temos a liturgia, que é o culto. Nós temos a koinonia, que é a comunhão, e a diaconia, que é o serviço. Então, a koinonia faz parte desse conjunto que alicerça a igreja. Uma igreja sem comunhão não é igreja. Perfeito. Isso na igreja local. Quando ela sai do seu local de comunhão e de relacionamento interpessoal e começa a se relacionar extramuros, aí existe a ideia da necessidade pós-denominacionalista. Tive um professor chamado Pablo Deiros que defendia esta tese na América Latina, o pós-denominacionalismo, quando as igrejas derrubam os muros para fazerem grandes trabalhos evangelísticos. Não existe dificuldade para se fazer trabalhos evangelísticos entre denominações diferentes. A dificuldade consiste em trabalhar com aqueles que estão agindo de uma forma proselitista e levando pessoas para o inferno. Então, a partir do momento em que a teologia do outro é uma teologia que discrepa da própria palavra de Deus no que toca
as questões basilares da fé cristã, Perfeito. eu devo me afastar. Porque aí eu estou contribuindo não para o crescimento do reino, eu estou estabelecendo um eirinismo, quer dizer, uma falsa paz, que vai contribuir para o reino das trevas. Mas além de se afastar, e pastor David, os pastores podem falar, qual é a obrigação do pastor de denunciar isso? E quando eu falo denunciar, eu estou falando de pegar o púlpito e falar, olha, aquilo está errado, aquele pastor está fazendo isso. Como lidar com uma situação dessa? De tudo? E eu entendo mesmo, olha, não quero participar, não quero coadunar com essa pessoa, mas às vezes existe a necessidade de você denunciar aquilo. E muitas pessoas estão brigando um pastor com outro por denúncia. Como é que vocês entendem essa situação? A gente tem que tomar muito cuidado quando há esse interesse individual, quando a pessoa ela promove uma cruzada, né, entre igrejas, são vários pastores ali, você não sabe qual é o interesse daquela pessoa, você até pode presumir, e tem que tomar muito cuidado para não fazer juízo de valor daquilo que você não sabe. Então, aquela pessoa muitas das vezes está procurando você, pastor, para uma convenção ou para uma cruzada, para fazer uma promoção de uma única pessoa para um partido político que você não sabe, porque não chegou ainda na época. Então, quando o pastor ele tem ciência que aquela pessoa que está ali está usando da fé, está usando da imagem de Deus, de um homem de Deus, para uma promoção pessoal, isso não é bíblico, isso é antibíblico, porque a maior estrela que tem que brilhar na nossa vida é Cristo. E se nós olharmos na visão de Deus para a terra, imagina Deus olhando para a igreja em si, local, em que o pastor e o vice-presidente e os seus diáconos estão ali disputando para ver quem vai ficar no cargo, para ver quem vai cair, para quem vai liderar a igreja, porque às vezes acontece essa desunião dentro do próprio ministério. Imagina Deus olhando para a Igreja Batista, Assembleia de Deus, Comunidade Cristã de Getsemane, como igrejas embaixadas dele aqui na terra, que tem que pregar um evangelho só, o evangelho de Cristo. E o que acontece? Mas ele está vendo o quê? Pessoas individualizadas querendo interesse para ela mesma, para uma autopromoção, para ficar notória na mídia, para ficar bem sucedido financeiramente. Agora, qual é a posição do pastor, como o André citou aqui? Quando ele tem ciência, quando ele conhece, tem conhecimento de causa, a primeira coisa que ele tem que fazer é expor aquele pastor? Não. Ele não tem que ridicularizar aquela pessoa. Ele tem que chamar aquela pessoa e conversar com ela face a face. Olha, eu estou vendo os seus projetos, isso aqui que você está fazendo, não é por aí. A minha visão não é essa, a minha visão é regra de fé e não vai dar para a gente caminhar junto. Porque eu aprendi um ditado, agora sou eu desde falando, me diga com quem tu andas que eu vou dizer quem você é. Então, se você está andando com uma pessoa que está usando da regra de fé de forma, de forma herética, obrigado, de forma herética, o que acontece? Você não vai só formar pessoas para serem agentes do inferno, como você vai estar levando a sua própria vida para o inferno. Isso é muito perigoso. Então, às vezes, as pessoas dizem, o pastor não se une com ninguém. Mas por que ele não se une com ninguém? Será que ele não se une? Ou a questão é porque ele conhece aquela visão ali e ele não quer se misturar e não quer expor aquela pessoa? Porque o apóstolo Paulo, ele mesmo escreveu a carta aos Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, você tem que se examinar e ver o que você está fazendo. Se o que você está fazendo é para o corpo de Cristo ou o que você está fazendo é para você mesmo. Eu acho que a gente não pode expor, entendeu, André? Até porque a igreja não se preocupa com isso. Alguns líderes não se preocupam com isso. Expor a vida de uma pessoa perante o púlpito. Ali tem uma sociedade ali. Ali tem pessoas que vivem em sociedade. E isso, quando você expõe aquilo dali, você não tem como provar aquilo. Artigo 186 do Código Civil diz assim, aquele que por ação ou omissão causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo, ainda que imoral. E isso, dentro das nossas igrejas, existem homens que estão de púlpito, expondo a vida de outras pessoas, achando que estão mostrando para aquela pessoa que a visão dele está errada e a visão dele está certa. Isso também é errado. Ainda que o outro esteja errado. E aí vem a desunião. Né? De algum modo, o pastor David levantou a bola, vamos conversar um pouco sobre a questão da igreja local agora, essa questão de visões diferentes, que é uma coisa muito maluca também. Porque hoje as pessoas entendem que uma igreja unida é uma igreja, não que necessariamente tenha a mesma visão, mas, por exemplo, eu acho que existe espaço e maturidade em liderança de uma igreja local para talvez um pastor auxiliar, uma outra pessoa discordar da visão do pastor.
Eu acho que existe espaço. Poxa, pastor, amém, glória a Deus, a igreja está... Mas eu acho que esse plano, essa visão que o senhor está tendo aqui, eu discordo dela, porque hoje parece que pastores auxiliares têm que ser um pouco robôs. A visão é do pastor principal, então vamos nessa. Só que não é isso, a visão tem que ser da igreja, tem que ser do corpo inteiro. Porém, quando existe também discordância, não quer dizer que existe desunião. Perfeito. Tem que se ter o espaço para falar, olha, pastor, vou fazer isso porque eu sou submisso e tudo, mas eu discordo um pouco disso, tá, pastor? Só quero deixar aqui, mas eu vou fazer porque eu quero mostrar o quanto eu amo o trabalho, a obra de Deus e tudo mais. Vocês entendem que hoje as igrejas estão conseguindo passar um pouco dessa questão de, mesmo discordando da visão na igreja inteira, conseguem trabalhar juntos? E aí eu vou pular para o que o pastor David falou um pouco. Mesmo entre denominações, eu discordando um pouco da visão dele, mas eu entendendo que o que ele está fazendo, mesmo com uma visão um pouco errada, está, enfim, adicionando para a obra, para o reino de Deus. Eu também me uno a ele para fazer uma obra dessa, porque, vamos lá, se a gente pegar pelo menos as denominações, pastor, ninguém tem a mesma visão em ponto. Então você anda com pessoas que você está com visão diferente, acabou. A gente anda com Deus e a visão dele é diferente da nossa. Então, assim, se ele, que tem a visão perfeita, anda com a gente, quem somos nós para falar que a gente não vai andar com outra pessoa? Mas como é que vocês entendem isso hoje de união, enfim, dentro da igreja local e outra, quando existem visões diferentes? André, concordo contigo. A igreja em si, ela não é desunida. A igreja, os membros da igreja. Normalmente, a maioria dos membros concorda com a visão do pastor, com aquilo que o pastor faz para a igreja, o trabalho do pastor, o trabalho que ele desenvolve, tá? A questão de um membro discordar ou não da visão do pastor, daquilo que ele está realizando, se acha certo ou errado, ele tem o direito, mas normalmente o membro não faz isso. São os obreiros, principalmente do presbitério, tá? Os obreiros, pastores, normalmente eles que discordam, tá? Discordam por quê? Por trás disso há alguns interesses, porque às vezes ele quer ser um líder, quer se destacar mais do que o pastor, tá? Na nossa igreja, graças a Deus, a gente tem um consenso lá. Nós trabalhamos sério e todo mundo, todos os obreiros, reunião de presbitério, reunião de igreja, os membros, o presbitério concordam com aquilo que nós levamos. A cada mês, nós temos uma reunião administrativa, onde nós tratamos assuntos da igreja. E ali todos concordam. Mas quando há uma discórdia, essa discórdia não parte da igreja, não parte dos membros, estou falando de igreja local, parte dos obreiros. Sempre tem um ou outro que não concorda. Por que ele não concorda? Porque há um outro interesse por trás disso. Porque se toda a igreja concordou, se o trabalho está fluindo bem, se tudo está dando certo, por que aquela pessoa não está concordando? Não está concordando porque ele tem um outro interesse. Agora, a questão de denominações, tá? Voltando aqui para denominações. Cada denominação tem a sua visão, tem a sua forma de trabalhar, tem o seu método, tá? E cada um trabalha de uma forma. Agora, só que a minha denominação pode estar unida com a denominação do bispo, com a denominação do nosso pastor. A denominação, ela pode se unir, desde que não fere aquilo que nós achamos que é certo. Por quê? Uma questão, temos os tradicionais e os pentecostais, né? Então, os tradicionais não concordam em tese, né, com os pentecostais na área do batismo com o Espírito Santo. A gente pode estar unido, menos naquele ponto ali, mas a igreja pode estar unida como denominação. Tá bom, André? O sangue que nos une é maior do que o mar que nos separa. Vamos para um rápido break, depois a gente volta a falar um pouco sobre isso. Às vezes Deus, ele coloca e derrama sobre o seu povo, e eu falo em geral, coisas para abençoá-los, ou enfim, para edificá-los. E às vezes essas coisas que Deus dá ou derrama sobre o seu povo, se torna objeto de discórdia. Acabamos de falar, pentecostalismo e a igreja tradicional. Isso por muito tempo, hoje acho que existe um consenso nesse sentido. Querido, mesmo concordando, mas isso não vai, enfim, me fazer ir para o céu ou deixar de você ir para o céu. E acho que a gente passou um pouco essa barreira. Mas por muito tempo, isso foi um objeto de uma divisão gigante na igreja brasileira. Vamos falar um pouco sobre essas coisas que Deus dá para edificar e isso se torna objeto de discórdia. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Mais.